Nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre cuidados que a gente tem que tomar ao analisarmos índices estatísticos utilizados para fazermos avaliação de eficiência de modelos. Avaliar modelos significa comparar as simulações feitas por um modelo com as informações medidas de uma variável. Eu vou discutir alguns índices estatísticos que estão descritos neste artigo e que são os mais utilizados na avaliação de modelos. Os índices estatísticos são avaliações quantitativas que nos passam a informação sobre a acurácia dos modelos. Acurácia se refere à capacidade de um modelo aproximar as suas simulações dos valores reais. Então, a gente está vendo neste gráfico o valor medido de uma variável e valores simulados para essa mesma variável por 3 modelos. Percebam que o modelo A fez uma simulação igual ao valor medido e os modelos B e C fizeram simulações diferentes do valor medido. Quanto mais próxima a simulação do modelo estiver do valor medido, se diz que o modelo é mais acurado. Do contrário, quanto mais afastada estiver a simulação, se diz que o modelo é menos acurado. Nessa tabela, a gente está vendo um conjunto de índices estatísticos, as siglas de cada um, o intervalo que eles ocorrem e o valor ótimo quando usados para comparação de valores simulados com observados para avaliação de modelos. Aqui a gente está vendo os valores dos índices estatísticos para 3 simulações, ou seja, 3 comparações de valores simulados com observados. Se a gente comparar os valores dos índices estatísticos como o valor ótimo, a gente percebe que a acurácia é maior no caso 1 e menor no caso 3, sendo o caso 2 com acurácia intermediária. Então, qual é a interpretação que a gente faria olhando apenas os índices estatísticos? Que a melhor simulação é o caso 1 e que a pior simulação é o caso 3, e todos eles indicam isso. Vamos avaliar em um gráfico a comparação dos valores simulados com o observado para os 3 casos, para a gente ver se a indicação dos índices estatísticos está coerente. A gente observa no gráfico, no eixo Y, os valores simulados, caso 1, caso 2, caso 3, e o valor observado com o qual eles estão sendo comparados. E no gráfico a gente percebe que a melhor simulação é a do caso 1 e que a pior simulação é a do caso 3. Exatamente como estavam indicando os índices estatísticos. Mas será que não há risco de fazermos interpretações erradas olhando só para os índices estatísticos? Então vamos olhar essa próxima situação. Pela análise gráfica, a gente percebe que agora o caso 2 representa a melhor simulação e que o caso 1 e o caso 3 são simulações com baixa acurácia. Se não tivéssemos esse gráfico e olhássemos só para os índices estatísticos, será que nós faríamos essa mesma interpretação ou corremos o risco de fazer interpretação errada? Vamos então observar os índices estatísticos para essas 3 simulações. Que interpretação nós faríamos se considerássemos o coeficiente de correlação? Faríamos a interpretação que o caso 1 é a simulação mais acurada, e seria uma interpretação errônea.
Se usássemos o coeficiente de determinação, também faríamos a interpretação que o caso 1 representa a simulação mais acurada, e também seria uma interpretação errônea. Se usássemos o PBIA, faríamos a interpretação de que o caso 3 representa uma simulação perfeita, com máxima acurácia, e também seria uma interpretação errônea. Se usássemos o NSE, faríamos a interpretação de que o caso 2 representa a melhor simulação, e isso está coerente. Se usássemos o RMSE, também faríamos a interpretação de que o caso 2 representa a melhor simulação, e isso está correto, de acordo com o que a gente observa ali no gráfico. Então, para esta situação, se nós não estivéssemos observando o gráfico, nós faríamos interpretações errôneas se usássemos o coeficiente de correlação, o coeficiente de determinação e o PBIAS. E faríamos uma interpretação correta se usássemos o NSE ou o RMSE. Nós poderíamos repetir esse exercício considerando muitos outros casos, além dos que foram analisados aqui, e chegaríamos a uma conclusão semelhante de que, sem considerar a análise gráfica, a gente pode fazer interpretações equivocadas usando o coeficiente de correlação ou de determinação e também usando o PBIAS. Não corremos esse risco usando o NSE e o RMSE. Isso não significa que a gente não deve usar alguns desses índices. A gente pode usar todos, desde que a gente tome certas precauções para não cometer esses equívocos. Uma das precauções é sempre usar um gráfico, porque daí a gente confronta o índice estatístico com o comportamento da comparação gráfica de valores simulados e observados. E a gente percebe facilmente se estaria fazendo uma interpretação equivocada do índice estatístico. E sempre é bom usar gráfico, independentemente do índice estatístico que a gente está usando. Quando a gente não está usando o gráfico, a gente não percebe, por exemplo, o quanto o índice estatístico está sendo afetado por valores discrepantes. E esses valores discrepantes afetam todos os índices estatísticos. Em relação ao coeficiente de determinação ou análise de regressão, a gente deve sempre analisar os coeficientes A e B da equação e não somente o valor do coeficiente de determinação. Quanto mais o A se aproximar de 1 e o B se aproximar de 0, mais confiável é o valor do coeficiente de determinação. Com o NSE e o RMSE, a gente não corre o risco de fazer interpretações equivocadas de qual é a melhor ou a pior simulação, mesmo sem usar o gráfico, mas a gente não percebe o quanto eles podem estar sendo afetados por valores discrepantes. E sem usar o gráfico, o risco de fazer interpretações equivocadas é grande em relação ao PBIAS e o coeficiente de correlação. Então, antes de finalizar, gostaria de reforçar que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver usando coeficientes de correlação, PBIAS e análise de regressão, principalmente se não estivermos utilizando o gráfico. O risco de cometer erro é grande. E seja qual for o índice estatístico que a gente estiver usando, usar análise gráfica é sempre uma estratégia de se precaver contra erros de interpretação.